Pessoas que estão buscando o propósito através de curso. Pode ser o seu, profissional, né, de conhecimento, para ganhar dinheiro. Eu estou falando que tem muita gente pegando o propósito da Bíblia e arrancando dinheiro do povo e não vai chegar a lugar nenhum. Tem muita gente pegando os princípios da Bíblia e tirando pessoas do corpo, e tirando pessoas da honra das suas lideranças, achando que Deus está assim, ó. E olha que quase eu fui nessa onda, hein? Só tem todo o perfil para ser coach. Andar nesse carrinho vai acabar isso esse ano. E Deus falou assim: você não. Porque você não é governada pelo que você ganha e tem. Você é governada com aquele que te separou para estar com Ele. Então, por que você precisa de um profeta na sua vida? Porque tudo que te roubar de dentro dessa aliança, Deus vai enviar um profeta. E não para profetizar o que você quer, mas para te devolver para dentro da aliança. Porque chamados para profetizar, todos são. Mas quando Deus envia um profeta, é para te levar de volta dentro da aliança. É para você não se corromper, é para você não se perder, é para você não se vender. Se mulher tem roubado o primeiro lugar de Deus no seu coração, conserte-se com Deus. Se homens têm te roubado de dar o primeiro lugar do seu coração para Deus, se conserte com Deus. Se o tempo tem te roubado de dar o primeiro lugar para Deus na oração do quarto, no mínimo 1 hora por dia, ter boca santa, honrar todos do seu lado, até os teus inimigos, conserte-se com Deus. Se teus filhos têm te roubado de ser fiel a Deus, conserte-se com Deus. Conserte-se. Conserte-se. Porque Deus quer fazer uma obra maravilhosa no nosso meio. Deus quer aplacar com as influências de Bilial. Deus quer quebrar com as alianças que fizemos com Bilial. E às vezes, ó, isso se deu de maneira consciente. Eu quero, e por isso eu vou. Eu quero, e por isso eu faço. Eu quero, por isso eu não vou te ouvir. Eu quero e vou fazer. Porque Deus é bom, profeta. Eu vou, é para mim. Sim, vigia. Vigia. Cuida das ordens. Primeiro Deus. Segundo você. Segundo, terceiro, seu marido. Depois o trabalho. Essa é a ordem saudável, que vai te permitir brilhar e prosperar muito, sem se perder. Então não me julguem na carne não, tá? Vocês estão entendendo bem o recadinho de Deus? Amém. Não vamos dar lugar para essa influência de Bilial. Abigail não deu. Presta atenção nisso. Abigail não deu, mas Davi quase cai. Davi quase cai. Davi quase cai. Davi quase tomado por ódio, ira e fome. Porque a palavra de Deus vai dizer, Andréia, que enquanto Nabal estava nos seus deleites, nos seus prazeres, Davi estava cuidando daqueles que cuidavam das ovelhas de Nabal. E naquele tempo havia muitos saqueadores. E Davi, sabendo da prosperidade e quem era Nabal, decidiu agir de favor, agir de benevolência com os criados e com o rebanho de Nabal. A palavra vai dizer que Davi coloca os seus valentes para cuidar da propriedade de Nabal. É isso que está acontecendo aqui. Deus tem colocado valentes nesse altar para brindar você, para cobrir os seus,
para proteger o que Deus te dá. Mas como Nabal, assim, nós estamos dormindo. Como Nabal, não, eu fui na sexta, para que no domingo? Como Nabal, para que núcleo? Como Nabal, para que na evolutiva do pastor Marcelo, do pastor Andréia, do pastor Júnior? Como Nabal, eu estou ocupado demais, você não vê o tanto que eu trabalho, você não vê o que eu passei na minha vida passada, você não tem misericórdia de mim, profeta? Não. Não tem. Porque quem está falando é a sua carne, é a sua natureza caída, é Bilial, é o anticristo, essas influências que se opõem ao favor de Deus. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Essa passagem, se não conhece, vamos conhecer agora, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha. Bem-aventurados, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vou parar aqui. Aqui está uma classe de discípulos, de família, de corpo, que entenderam quem é. Entenderam aqui que morrer é lucro. Entenderam aqui que ser perseguido, afrontado, açoitados por causa do nome de Jesus é lucro. Andar no Espírito é ter esse tipo de mentalidade, é ter esse tipo de cultura, é ter esse estilo de vida. E a palavra também vai dizer, né, que esses, por andarem muitos no Espírito, em oração e jejum, assim como estão nesses estados, andarem como são felizes, alegres, não abatidos em seu semblante, porque assim os religiosos o fazem. Mas vós, escolhidos para viver essa cultura do céu, esse estilo de vida, até na perseguição, até diante das calúnias, até diante das pedras, até diante do ódio contrário do mundo sobre vocês, se alegrem. Se alegrem. Se alegrem. Se alegrem. Se alegrem. Porque na alegria está a força do Senhor. Tiago vai dizer: diante das provas, diante das lutas, diante das tentações, se alegre, porque nele tudo isso em vocês está gerando virtudes. Então o que a profetisa sempre ministra aqui, o semblante de vocês, a maneira que vocês se relacionam, a maneira que vocês se comprometem com o altar, declara o nível que vocês estão em Deus. Não tem como. A luz revela, a luz expõe o estado da nossa alma, o estado do nosso interior. Por isso Davi discernia o que a alma dele ansiava. Aquieta-te,
pois eu sei que Ele vive e que tudo que temos nele é bom. Não precisa ficar angustiada, não precisa ficar preocupada, não precisa ter medo, não precisa, sabe, ser como um ser que não tivesse um Deus como esse sobre sua cabeça. Precisamos orar, amém? Porque eu tenho um zelo e um comprometimento com Deus em relação ao nível que você se encontra. Eu não sei que nível de comprometimento você tem com seus filhos, seu marido, sua esposa, com você mesmo. Eu sei o que eu tenho com Deus. E não tem um só dia que Deus me declara assim: não desista deles. Não tem um só dia que Deus não declara no meu espírito: não desista deles. Amém. Porque eu te coloquei como uma escavadeira. Eu te coloquei como uma escavadeira, para que através da minha palavra todo entulho, todo lixo, todo o conteúdo do velho homem, da velha natureza, toda a consequência do pecado não venha prevalecer sobre a luz que já habita dentro deles. Então tem uma luz habitando dentro de mim e dentro de você. Só é uma questão de nos posicionarmos, só é uma questão de mentalidade. Se eu devolvo para Deus honra, Deus que é poderoso, fiel, incorruptível, vai devolver para mim a sua própria vida. E como não querer a própria vida de Deus? Como? Paulo vai falar que esses são os necios, duros de ensino, duros para receber instruções. A palavra vai dizer no livro de Salmos e Provérbios que é melhor colocar cabresto, pelo menos assim ele vai morrer. Mas que bom, né, que não vai ser necessário fazer isso aqui. Não sei, porque eu ainda acredito num culto em que nós não vamos ter liturgia. O batismo vai tocar ali, o fogo vai queimar colar, sinais, prodígios, maravilhas vai trazer cura, paralítico vai andar, câncer vai ser curado. Eu creio nessas verdades. Eu não sei você, eu tenho dado a minha vida à obra da oração em línguas, porque eu sei que orar em línguas é devolver a honra, é devolver o controle todo para o Senhor a meu respeito. Sabe por que muitas das vezes nós oramos em línguas? Porque nós queremos estar no governo, nós queremos estar no controle. Existem pessoas que acham e até acreditam que elas podem controlar e manipular o Espírito Santo. Eu já me relacionei com muitas pessoas assim. Não, porque Deus está falando isso. Eu falei, não é isso que ele está falando. Não, mas falou comigo. Eu tive um sonho, eu tive uma visão. Então, mas não é isso. A palavra vai dizer, querida, que o coração do homem é enganoso. Você está em desordem emocional, você está em desequilíbrio interior. Não tem como nesse estado discernir o que Deus está falando. Então peça ajuda. Então eu creio nessa escavadeira, amém? Eu creio nessa obra da escavadeira, porque Deus não quer só nos tornar extensão, reflexo de quem Ele é. Ele quer que a gente também dê os mesmos frutos, porque Ele compartilha a glória dele conosco. Ele não divide, é diferente, Ele compartilha. Então Ele nos chama para ter os mesmos feitos de Jesus e até maior. Então eu estou apresentando uma classe de discípulos que o Espírito Santo de Deus está buscando nesses dias no nosso meio.
Então o seminário trouxe muitos conteúdos de libertação para provocar uma mudança na nossa mentalidade. É necessário acontecer essa mudança na nossa mentalidade, para que o nosso corpo, carne, alma, desejos e vontades sejam governados. A palavra de Deus vai dizer através do livro de Provérbios: conforme eu penso, eu me torno. Conforme eu acredito, acontece. Então nós precisamos discernir o que Deus está falando conosco, porque essa obra não vai parar em mim, não vai parar em você que é mãe, não vai parar em você que tem netos, não vai parar em você que está casado ou esperando um casamento. Essas verdades e essas obras não vão parar em nós. Então é necessário eu me apressar. E agora eu quero entrar em Samuel. Hein? Coloca aí para mim, filho. Agora é necessário eu me apressar. É necessário. É necessário eu me apressar. Eu me dispor. Eu me apossar de todos os recursos dos céus, para ser encontrada pelo Senhor como corajosa e sábia. Igreja, todos os frutos da palavra que Deus está liberando nesse altar é para provocar paz em nós e através de nós. Paz em meio a conflitos, paz em meio a guerras emocionais ou externas. Paz. Não menospreze o que Deus está falando e realizando na casa. A palavra de Deus vai dizer que uma mulher apressadamente se dispôs e aplacou uma guerra que ia trazer morte para todos os seus, inclusive para Bilial, porque o codinome de Nabal, diante dos seus frutos, diante das suas características, sua forma de governar, sua forma de se relacionar, ele era considerado como um Bilial. A palavra de Deus vai dizer que, como nos tempos de Abigail, e olhar para Abigail é olhar para uma igreja de relevância, é olhar para uma igreja que tem sobre ela um propósito, que tem sobre ela uma missão, que tem sobre ela, sabe, um favor dos altos céus, para que a obra do reino e a obra de paz alcance muitos. A palavra de Deus vai dizer que Abigail, tomada de coragem, como diz Deus para Josué, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, como está escrito em Isaías: eu sou seu Deus, eu te ajudo, eu te sustento pela destra da minha mão, não temas. Ela se apressa. Todos aqui conhecem essa passagem, amém? Todos aqui conhecem o tipo de aliança que essa igreja tinha com Deus, não com Nabal. Abigail nos retrata uma igreja cheia de sabedoria, cheia de virtude. Por isso que na hora que foi necessário ela se apressar, ela estava disponível, ela estava pronta, porque Abigail decidiu se relacionar com a fonte. Igreja, como
mas era bela de beleza e sabedoria. A Bíblia vai relatar que todo acesso que a comunidade não tinha a seu esposo Nabal tinha na multidões de conselhos em Abigail. A palavra de Deus vai dizer que esse homem dava vícios, esse homem dava violências, esse homem dava ganância, esse homem governado por um espírito que já foi ministrado aqui, que se opõe à obra da paz, que se opõe à obra do reino. Não visitava a tenda, não tinha relacionamento com ela. A palavra de Deus vai dizer que mesmo assim, em tudo, notavelmente, Abigail se tornava referência. Igreja, Deus está nos apontando uma igreja aqui. Em nenhum momento a beleza, as virtudes, a sabedoria dessa mulher era abalada. Você sabe o que é um homem tomado por vícios, por violência diariamente, a ponto de ser considerado um bilial? Você tem ideia que tipo de cenário é esse? Tem mulheres aqui que já viveram esses tipos de aliança e já viveram dentro desse tipo de cenário, e só não morreu pela misericórdia, e só está aqui pela graça. Mas eu gostaria de dizer algo para você. Você, Abigail, essa obra vai parar em você, não pode parar em você. Se a misericórdia de Deus te alcançou como me alcançou, se a graça de Deus te alcançou como me alcançou, Deus quer te levantar. Deus quer te dar uma posição de excelência. Deus quer te colocar num lugar de destaque, para que você e sua casa e toda a sua descendência não fique de fora do favor de Deus. Do favor de Deus. Mas como pode eu, uma mulher que sofri tantos abusos, que passei por tantas violências, que passei por tantos desfavores, como pode uma mulher como eu ser tomada por uma fé como de Abigail? É possível. Só virar a chave, parar de se alimentar no poço e começar a se alimentar na fonte. É possível. Em seu tempo ela viveu essas verdades. Sabe por quê? Ela aplacou a ira de um futuro rei. E sabe por que ela estava pronta, igreja, para aplacar a ira e o ódio de um futuro rei? Porque diariamente, se relacionando com a palavra, se relacionando com Deus que ela cria, ela vencia de dia, de manhã, de tarde, de noite, os conflitos com Nabal. O ambiente que você está inserida está te preparando para uma guerra. O ambiente que você está inserida hoje está te preparando para uma guerra ali no futuro, e com as garantias de receber o favor de Deus. Amém. Então dê honra a esse favor que Deus está liberando sobre a casa. Dê honra. Não seja como Bilial, não seja como Nabal no corpo. Não traga esses tipos de maldição para o meio. Não traga esse tipo de interferência para casa. Ei, se posicione. Ela decidiu, ela poderia argumentar, ela poderia buscar profeta, manda o pastor Júlio olhar, porque quer saber, eu acredito que Deus pode acabar com esse casamento, pode acabar com essa pessoa. Ei, pacificadores não têm esses tipos de linguagem. Em nenhum momento você vai ver Abigail diante do favor que estava sobre ela, pedindo a sentença de Nabal. Em nenhum momento nas escrituras você vai ver Abigail usar a boca para amaldiçoar Nabal, mesmo sendo um homem frutos do seu próprio nome. Eu não quero dar ênfase para isso, porque o pastor Marcelo já ministrou sobre essas verdades. Mas eu quero dar um ênfase para essa igreja que precisa devolver a honra para Deus. De que forma? Viver o que o altar está liberando. Se tornar um diante das verdades que o altar está liberando. Se blindar, se encher de virtudes, se tornar sábia, deixar de ser nécia, deixar de ser insana, deixar de oscilar como criança, um dia glória a Deus, outro dia como planta.
que em tudo ela estava disposta a se sujeitar, porque ela não estava se alimentando do poço, ela decidiu se alimentar da fonte. Então eu vou voltar a dizer: o estado que você se encontra hoje não define o seu futuro amanhã, se você tomar uma decisão hoje. Ah, profeta, mas meu marido. Ah, profeta, mas minha filha. Acabou, não existe isso mais aqui. Deus confiou a você sua casa, sua família, sua descendência, seus amigos, aonde você trabalha, sua cidade, sua vizinhança, seu bairro. Deus confiou a nós. Mas sabe qual é o problema? A nossa arrogância. Sabe, meu, o nosso problema é a nossa arrogância. Sabe qual é o nosso problema? As nossas vaidades. Sabe qual é o nosso problema? Não gostamos de nos sujeitar. Falta humildade, porque tem faltado honra e temor a homens. A palavra vai dizer que no momento oportuno aquela mulher estava pronta. Quantas vezes o Espírito Santo de repente não bateu na porta do seu coração para trazer o favor do Rei? Nós ocupadas demais, preocupadas demais com aquilo que queremos, com aquilo que nos falta, com aquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que ainda Deus não realizou, quando Deus nos chamou para sermos saciadas nele. Eu creio, eu não sei você, eu vou chegar aos meus 80 anos para lá dele, pregando, anunciando os feitos de Davi sobre Abigail, anunciando os feitos de paz, quando o povo merece espada por desonra. A palavra vai dizer que o desespero dos servos leva o mensageiro Abigail, não. E uma mulher contra 400 homens aplaca uma guerra. Uma mulher cheia de virtudes, uma mulher cheia da sabedoria e cultura do reino, soube se colocar. E a palavra vai dizer que ela não chega de mãos vazias. A palavra de Deus vai dizer que não bastou chegar com as mãos cheias de honraria, ela se prostra. A palavra vai dizer que não vai bastar ela chegar com as mãos cheias de honraria e se prostrar, ela toma causa para si. Ela toma a causa para si. Pacificadores entende o que é morrer honrando o que carrega. Pacificadores entende que tem o privilégio de receber nos seus ombros todos os recursos dos céus para trazer livramento para todos à sua volta. Pacificadores não tem um olhar egocêntrico para si mesmo. Pacificadores têm os olhos de Jesus. Pacificadores se movem por uma causa maior que você mesmo. Chamada de louca, está pregando para o vento. Dá para contar quantos grãos tem na sua igreja. Fala com a minha mão. Eu sei em quem eu creio, e eu sei para quem eu estou liberando. Eu sei onde está firmada a minha fidelidade. E assim eu queria convidar você para se levantar. Não, é levantar ainda mente, não é para levantar, ficar de pé não. Se levantar desse lugar de murmúrio
Porque Abigail tinha todos os motivos, mulheres, para ser doente, para ser enferma, para ser apática, para ser amarga. Mas a palavra vai dizer um ponto aí, que mesmo sem gerar, mesmo sem dar testemunho para fora, que é bendita aos olhos de Deus, ela decidiu gerar dentro, se sujeitando ao Deus que estava sobre a cabeça dela. Um dia o favor chegará, um dia a graça desse Deus que eu sirvo chegará, e eu preciso estar pronta, porque não é só sobre mim. A palavra vai dizer, Marcinha, que a solteira é chamada por Deus para dar muitos mais filhos, muito mais frutos que as casadas. Você sabe o que é ser solteira em Deus? Demorou para eu entender isso. 5 anos. E ainda veio um vento que quase me levou. Glória pela misericórdia e pela palavra. Estou aqui para entrar no 7º, no tempo perfeito, e levar uma multidão junto comigo, mesmo que os seus olhos não vejam, eu vejo. Mesmo que vocês fiquem assim. Uma pessoa falou assim: como? Explica para mim que aquele povo lá da tua igreja escuta você e o pastor Júnior pregar, e agora eu ouvi o tal de Marcelinho pregar, e ficam tudo igual. Não dá para entender. Parece que eles não disserem o que está sendo no altar. Mas eu pergunto: cadê essa pessoa? Está aqui? Não. Então olhar e avaliar o outro é fácil. É muito fácil. Desafiador é ir para a fonte, me lançar nela, mergulhar nela e permitir ela fluir. Então eu presumo que Abigail só se manteve virtuosa, linda, sábia, guerreira, valente, porque ela se manteve fiel com a aliança. E não foi aqui. Foi aqui. Não, você vai aplaudir ele,